meu amigo Felipe, do Ministério da Igreja, levando a Arca da Aliança. Todos os irmãos, muito obrigado. Eu quero compartilhar dessa palavra que é tão especial para a nossa vida. Costumo dizer que a palavra de Deus, não só costumo, como é bíblico, a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. O culto ele é muito bom, louvor, orações, mas é bom mesmo quando se manifesta a palavra da libertação. Aleluia. Então eu acredito que essa palavra vai gerar no seu coração fé. Eu tenho certeza que no decorrer dessa campanha já tem gerado fé no seu coração. Mas é didático você repetir alguns temas, você trazer a memória dos irmãos. Isso é bom para que fique fixado realmente na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus quer falar. Irmãos, a palavra de Deus veio falar a respeito de um personagem muito interessante e muito conhecido. Eu acredito, se você perguntar quem é o profeta Elias, a maioria das pessoas vão saber quem é o profeta Elias ou já ouviu falar a respeito do profeta Elias. Nós consideramos o profeta Elias um grande avivalista, um homem que marcou a sua época. Mas o que me chama a atenção, antes de chegar no texto, é entender quem era o profeta Elias, porque falamos tanto a respeito de um profeta, tanto a respeito de um personagem bíblico, e nada sabemos sobre ele. E talvez o que eu vou acrescentar é exatamente aquilo que você sabe. A respeito do profeta Elias não se sabe quase nada. A respeito do profeta Elias não se sabe o nome da sua mãe, não se sabe o nome do seu pai. O que me chama a atenção é quando ele é levantado. Qual é o pano de fundo? Qual é o contexto em que Israel estava vivendo para que fosse levantado um profeta? E é bom saber que o profeta, ele era levantado dentro de uma necessidade. Se um profeta é levantado é porque aquela cidade, aquela nação, aquele contexto precisava de uma mensagem divina, precisava de um conserto, de um encorajamento, precisava marcar a sua geração. E ele é levantado no momento de apostasia, porque Israel, por incrível que pareça, oscilava na sua fé, oscilava na sua convicção divina, e agora ele é levantado para trazer uma mensagem contra o reinado que imperava naquele momento, que é o reinado de Acabe. Acabe começa a trazer as pessoas a uma idolatria. Acabe começa a trazer na mente da pessoa uma apostasia espiritual. Aquelas que adoravam a Deus param de adorar, aqueles que cultuavam a Deus param de cultuar, influenciado pelo reinado de Acabe. E é exatamente nesse contexto que se levanta o profeta Elias. É exatamente nesse contexto de apostasia, de podridão, de putrefação espiritual, que se levanta o profeta Elias para profetizar na nação de Israel e nas vizinhanças também. Talvez você não está entendendo. Talvez Deus queira te levantar nesse contexto de crise, nesse contexto em que a sociedade está se apostatando, nesse contexto em que a igreja, dependendo do seu pano de fundo, também está se afastando de Deus. É você que Deus quer levantar nessa noite. Talvez você diga: pregador, você não conhece a minha história, você não conhece a minha infância, você não conheceu meu pai, não conheceu minha mãe, você não conheceu o meu passado. Eu não tenho nenhum requisito para ser um profeta, uma profetisa, para ser alguém que possa realmente levar a mensagem de Deus. Eu quero dizer para você que Elias nem tinha história, mesmo tendo história, não está escrito nos anais da Bíblia Sagrada, e mesmo assim Deus o levanta para profetizar naquele respectivo contexto. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que a sua história vai mudar, que Deus vai te usar na sua comunidade, que Deus vai te usar na sua escola, que Deus vai te usar no seu trabalho, Deus vai te usar na sua faculdade. Deus vai erigir um espírito profético sobre a sua vida nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É exatamente nesse contexto que ele se levanta. E o texto vai dizer que ele se levanta e ele vai confrontar a realidade religiosa. Porque o texto vai dizer que quem estava reinando era Acabe e sua esposa. E agora Acabe, ele tem uma concepção de adoração. A concepção de Acabe é: você pode até adorar o Deus de Israel, mas existe outra divindade que precisa ser cultuada. E agora as pessoas se submetem à vontade de Acabe. Agora as pessoas começam a prosperar e atribuir aquela prosperidade a Baal. As pessoas começam a plantar e colher e vão atribuir a Baal aquela prosperidade.
E Deus levanta agora Elias e diz: Elias, eu preciso que você comece a fincar ali uma mensagem profética. A Baal não é oposição a mim, Elias, mas eu preciso mostrar para Israel que a Baal nunca foi responsável pela prosperidade, pela libertação do povo. Eu preciso que você se levante com muita autoridade e leve ao povo uma mensagem divina. E o texto vai dizer que Elias agora se apresenta diante de Acabe e vai dizer: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. E o texto vai dizer que nesse período não chovia e nem tinha orvalho. Escute uma coisa. Eu comecei a me perguntar por que o texto é enfático em dizer que além de não chover, também não tinha orvalho. A chuva, todo mundo sabe que é aquela visível, aquela que todo mundo percebe e que molha de imediato. O orvalho é aquilo que molha para refrescar sem que você perceba. Vou dar um exemplo. Quantas vezes está calor, mas quando você acorda de manhã, aquela planta está molhada, aquele carro está como se tivesse sido acabado de lavar. Aquilo é orvalho, você não percebe, mas está caído. O que Deus estava dizendo: você vai serrar, você vai trazer mensagem profética, não vai haver chuva e nem orvalho. E aí que está a dificuldade, porque quando para de chover, o orvalho faz a manutenção da plantação. O orvalho faz a manutenção para que não haja de fato um calor intenso e aquela plantação comece a morrer. Só que o profeta Elias chega e diz: ó, não vai ter chuva. E eu tenho outra péssima notícia: também não vai ter orvalho, mas tem duração, tem validade. No período de 3 anos e 6 meses isso não vai acontecer. Israel vai se afundar em uma crise, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor chega para Elias e diz: Elias, tu profetizou agora a crise. Só que para profeta não tem crise. Eu tenho um paliativo para você. Eu já preparei um local para você habitar. Eu já preparei o ribeiro de Querite para você habitar. E não se preocupe quanto à comida, porque tem covos que vai levar carne para você e vai levar pão. Irmão, há uma discussão teológica tão grande quanto isso. Alguns vão dizer que isso é figurativo, outros vão dizer que isso é apenas uma alegoria. Mas pare de ficar questionando o milagre de Deus. De fato houve milagre, foi corvos, foi pão. Mas é alegórico, é figurativo. Para mim não interessa. A minha fé diz, baseado no texto que nós lemos, que o profeta bebia do ribeiro de Querite, e quando ele estava com fome, vinha pão, vinha carne para ele. Isso é fé, isso é milagre. Mediante a crise que estamos passando, eu quero profetizar que Deus tem preparado um ribeiro de Querite para você. Aleluia. Aleluia. Ei, Jesus, louvado é teu nome. Aí o texto vai dizer que ele vai se esconder no ribeiro de Querite. A crise agora está rondando durante 3 anos e 6 meses. Ele vai agora para onde? Para o ribeiro de Querite. E ali ele começa a viver. Só que é perigoso você viver em um local de conforto. Imagina você, onde está tudo crise. Agora você tem o ribeiro de Querite e tem pão fresquinho. Você não precisa fazer mais nada. Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema? É que diante da crise, aquilo que Deus traz para nós como um paliativo, a gente quer que seja definitivo. Aleluia. E na verdade Deus está dizendo: eu estou dando escape, mas você precisa fazer alguma coisa para que essa crise não aconteça na sua casa, para que essa crise não aconteça no seu casamento, para que essa crise não aconteça na sua família, para que essa crise não aconteça no seu ministério. O problema é que diante da crise a gente pede o escape a Deus, mas só que o escape, só que o paliativo que Deus dá para o seu servo e para a sua serva tem tempo de garantia. É 3 anos e 6 meses. Se prepare, comece a orar, comece a buscar. Não queira viver definitivamente a respeito do ribeiro de Querite e comendo pão e carne. Deus quer que você se levante com uma voz profética mais forte, mais potente, com mais fé e com mais convicção daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Quantas pessoas hoje estão no ribeiro de Querite? Quantas pessoas dizem: Senhor, estou numa crise
crise e eu preciso me esconder. E Deus está, eu preparei o Ribeiro de Querite. Só que já se passaram 3 anos e 6 meses, você continua no Ribeiro de Querite. Jesus é forte. Aleluia. Aí Deus chega para Elias e diz: olha só, Elias, a crise também vai chegar no Ribeiro de Querite. E é interessante que eu comecei a pesquisar o que significa Ribeiro de Querite. E Querite significa exatamente medida. Aquilo que corta, aquilo que mede. Isso me dá um princípio interessante. Quando Deus te dá um escape, Ele está exatamente te medindo. Ele está exatamente colocando na medida dele. Porque eu aprendo a partir dos textos bíblicos que Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de detalhe. Ele tira aquilo que está demais e coloca aquilo que está faltando. Quando você começa a entender a dinâmica de Deus, irmãos, Ele chega para Noé e diz: Noé, eu tenho uma planta de uma arca, mas eu tenho medida de altura, de largura e de comprimento. Eu tenho medida de quantos vai ser compartimento dentro da arca. Deus é Deus de detalhe. Deus é Deus de organização. O que Ele estava dizendo para Elias: Elias, nesse período de crise que Israel está passando, eu estou medindo você, eu estou preparando você, eu estou querendo que você seja mais usado, mais capacitado, porque você vai sair do Ribeiro de Querite capaz de profetizar sobre as nações. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim, irmãos? Tem muita gente que Deus está medindo. E você diz: mas está doendo. E Deus não está, eu estou medindo. É exatamente para você entender que essa prova tem validade para acabar. Deus está medindo para que você possa levantar a cabeça e tomar atitude. Deus está medindo para que esse tempo de provação não te abale ou não te abata, mas você vai sair daqui mais fortalecido. A tua fé vai sair mais erigida e Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Cadê a igreja que crê? Cadê a igreja que acredite? É hoje que Deus vai sacudir você. É hoje que Deus vai tirar você do Querite, mas vai te usar com mais poder, mais autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Aí o texto vai dizer que agora eu vou chegar, irmãos, que o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, Deus chega para Elias e diz: Elias, eu preciso que você saia agora daqui e vá para uma cidade. Você já se acostumou muito aqui. Isso aqui é só um descanso, Elias. O ribeiro secou. Não tem mais água, não tem mais pão. Mas fique tranquilo, Elias, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Irmãos, quando essa palavra ela é pregada na atualidade, não causa tanto impacto. Porque falar de viúva, mesmo que no nosso contexto, dependendo do seu esposo, aquele que já se fora, ele pode ter deixado alguma pensão, alguma aluguel ou coisa do gênero. Se você procurar algumas viúvas aí, tem muitas viúvas que vivem melhor do que uma casada. Eu não estou dizendo que é geral, mas no contexto é assim que acontece. Portanto, quando eu digo que Deus chega para eles e diz: eu tenho ordenado uma viúva para te sustentar, dependendo do nosso contexto, não causa tão impacto, porque a realidade daquela época era totalmente diferente da atualidade. Primeira coisa, uma viúva ela não tinha auxílio nenhum do governo. A viúva ela não tinha capacidade sequer de trabalhar. Quando tinha um filho, o filho dava continuidade à sua família, e aquele filho trabalhava e dava dignidade para ela. Quando não tinha um filho, aquela mulher ou ela virava mendiga ou se tornava uma prostituta. Portanto, quando Deus chega para Elias e diz: eu tenho preparado uma viúva para te sustentar, causa um impacto na vida de Elias, porque é um absurdo na ótica humana. Aleluia. E Deus diz: vai, porque eu já preparei uma viúva. Imagine Elias questionando com Deus. Não está no texto, mas vamos tentar compreender a mente de alguém que está dentro de uma crise. Senhor,
Querite secou, não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais carne. E agora a tua palavra é: uma viúva vai me sustentar. Senhor, para a ótica humana, isso é totalmente impossível. Aleluia. A impossibilidade, há uma incoerência na tua ordem. Mas quem diz que Deus é Deus de coerência? Quem diz que Deus é Deus de forma? Quem diz que Deus é aquele que age a partir da nossa perspectiva? Deus é aquele que age nos surpreendendo. Quando você pensa que Ele vai pela direita, Ele está entrando pela esquerda. Quando você pensa que Ele está vindo de cima, Ele está vindo por baixo. Quando você pensa que Ele está vindo de trás, Ele está vindo da frente. Ele surpreende os seus. Aleluia. Eu não sei como tem sido a tua vida, meu irmão, mas a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai ser contínua na sua vida e na vida da sua família. Aleluia. Eu tenho certeza que essa crise espiritual que tem alcançado muita gente não vai te alcançar, porque você ainda escuta, você ainda ouve a voz daquele que é eterno. É Deus. Glória a Deus. Contrariado, Elias vai. E aí nós entramos num texto para eu caminhar para o final, porque Elias ele vai para a cidade. E o texto vai dizer que quando ele chega na porta da cidade, ele encontra uma mulher. Escute, porque Deus diz que é uma viúva, mas não fala o nome e nem a casa, só fala que é uma viúva. Ora, naquele contexto havia muitas viúvas. Naquele contexto havia muita gente que seu marido morria porque trabalhava mais, era mais cansativo. Então o tempo de vida do marido era menor do que o da mulher. E ele entra na porta da cidade, ele vê uma mulher fazendo uma coisa interessante. E aí, nós vamos tirar alguns princípios da vida dessa mulher. Primeiro, quando Elias chega na porta da cidade, ele vê aquela mulher agindo. Aleluia. Porque o texto diz que ela está pegando o quê? Lenha. Em alguma tradução está dizendo que ela está pegando gravetos. E quando ele chega para aquela mulher, ele diz: mulher, eu preciso de água, tem como você pegar um pouco de água para mim? Irmãos, um princípio interessante, que no meio da crise eu não posso ficar dentro de casa chorando e reclamando da vida. Meu Jesus. Em meio à crise eu preciso sair da minha casa e pegar graveto, pegar madeira. Eu preciso agir de alguma forma para que Deus possa estender na minha vida o seu milagre. Aleluia. Isso só prova que ficar dentro de casa chorando, reclamando da vida, não vai resolver nada. Eu preciso dizer, mesmo que eu não veja nada, eu vou apanhar graveto. Mesmo que eu não consiga perceber o sobrenatural, eu vou continuar apanhando graveto. Eu vou continuar apanhando lenha. Eu vou tomar atitude. Eu vou me colocar na brecha para Deus me usar. Aleluia, gente. Meu Jesus, louvado é teu nome, Deus. Hoje nós falamos de fé, irmãos, e as pessoas entendem que fé é obter alguma coisa. E nem sempre a fé me dá garantia de ter aquilo que eu quero, mas a fé me dá garantia de suportar aquilo que eu não quero. Aleluia. Nem sempre a fé vai me dar a possibilidade de ter tudo na minha casa, mas a fé vai me suportar para dizer, nem que seja o último dia da minha vida, eu vou sair, eu vou apanhar graveto. Essa fé que eu tenho vai me garantir, vai me dar suporte. Irmãos, a fé talvez não vai fazer com que você conquiste alguma coisa, mas essa fé vai causar no seu coração uma resistência. Tudo está dizendo não vai dar certo, você está dizendo, mas eu vou tentar. Tudo está dizendo não vai conseguir, e você está dizendo eu não vou desistir. Tudo está dizendo está acabado, você diz, mas eu vou tentar mais alguma vez. A fé te dará resistência. Aleluia. Quando ele chega na porta da cidade, ele encontra uma mulher. Agora imagina se essa mulher estivesse dentro de casa. Como queria bater em porta procurando uma viúva. Alguma coisa precisava denunciar que havia uma viúva que
d'água. Primeiro princípio aqui. Perceba que ela não se recusa e nem questiona da água para o profeta. Aleluia. Mais uma vez, eu vou fazer você entender. Quando a gente fala de água, no contexto, não causa impacto, porque água você joga fora. Água potável. Portanto, se qualquer pessoa pedir água aqui, se você não tiver, você vai ali e compra. Só que eu estou falando em um contexto que não chovia 3 anos e 6 meses. Água, naquele momento, era mais valioso do que petróleo. Era mais valioso do que qualquer outra coisa. Quando ele pede água para aquela mulher, ela vai pedir, ela vai na sua casa e pega água. Qual é o princípio que aquela mulher está nos ensinando? Água é aquilo que eu tenho mais de precioso, mas se o homem de Deus pediu, eu vou dar água, porque o homem de Deus representa a pessoa divina do Deus Todo-Poderoso. Se ele está me pedindo, é porque ele vai garantir o amanhã. Aleluia, Jesus. Deus, louvado é teu nome, Jesus. Talvez o que você tem mais de importante não seja a água. Para Abraão, o que ele tinha de mais importante era Isaac. Para a mãe de Jesus, o que ela tinha de mais importante